Já pensou como 3 simples conselhos poderiam mudar completamente o rumo da sua vida? O que você faria se tivesse que escolher entre uma grande fortuna imediata e alguns ensinamentos de sabedoria? Na maioria das vezes, somos levados a acreditar que o dinheiro é a resposta para todos os nossos problemas. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não está no que você pode segurar com as mãos, mas nas decisões que você toma ao longo do caminho? O que realmente diferencia aqueles que encontram o sucesso duradouro daqueles que tropeçam nos mesmos erros é a forma como aplicam o conhecimento. E acredite, isso pode ser a chave que você está procurando. Hoje, vou compartilhar uma história que revela o poder de 3 conselhos que, embora simples, carregam uma sabedoria inestimável. Essa história vai te fazer refletir profundamente sobre suas escolhas e o impacto que elas têm no seu futuro. Talvez você esteja à beira de uma grande decisão neste exato momento, e os conselhos que estou prestes a dividir com você podem ser tudo o que precisa para enxergar o caminho certo. Mas cuidado, porque o que você vai descobrir aqui pode desafiar aquilo que você sempre acreditou ser verdade. Há momentos na vida em que o amor é a única riqueza que um casal possui. Foi assim que esse jovem casal começou sua jornada, cercados pela escassez, mas nutridos por um amor inabalável. A pobreza era uma constante em suas vidas, o que trazia desafios diários, mas também os unia de maneira profunda. Nesse contexto, o marido decidiu que não podia aceitar essa realidade para sempre. Com coragem e determinação, ele partiu em uma longa jornada, disposto a sacrificar tudo em busca de um futuro melhor para ambos. A decisão de partir não foi fácil, e o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. Como homem, ele sabia que seu papel era proteger e prover, mas também sabia que estava deixando para trás a mulher que amava. Isso exigiu não apenas sacrifício físico, mas também emocional. Ele levou consigo as palavras de sabedoria que sua esposa lhe dava diariamente. Amor e conselhos sábios são tudo o que precisamos para superar qualquer adversidade. Esses pensamentos o guiavam enquanto ele enfrentava dias difíceis e noites solitárias. Enquanto ele caminhava por estradas desconhecidas, uma mistura de esperança e medo tomava conta de seu coração. O futuro era incerto, mas ele acreditava que o amor que os unia e os conselhos que carregava no coração seriam suficientes para superar os obstáculos que encontraria. E assim, com a força da sabedoria e do amor, ele deu seus primeiros passos rumo ao desconhecido, sem saber que essa jornada seria muito mais do que apenas uma busca por riqueza. Depois de 2 décadas de trabalho árduo, o homem finalmente se viu diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. A oportunidade de ganhar uma grande quantia de dinheiro estava ali, ao seu alcance, mas, em contrapartida, havia a opção de receber 3 conselhos de sabedoria. Muitos hesitariam diante de tal decisão, especialmente quando o dinheiro parecia ser a resposta para todos os seus problemas. No entanto, algo dentro dele, talvez o amor que sempre o guiou ou as lições que aprenderá ao longo dos anos, o fez parar e refletir. Ele sabia que o dinheiro poderia resolver questões imediatas, mas será que traria a paz e a segurança que ele tanto buscava? Lembrando das palavras de sua esposa, que sempre acreditava na força da sabedoria, ele decidiu ouvir seu coração. Não era uma escolha fácil, por renunciar ao que parecia ser uma solução rápida em favor de algo tão intangível como conselhos exigia coragem. No entanto, ele compreendia que sabedoria, amor e bons conselhos eram tesouros que o dinheiro jamais poderia comprar. Muitos podem se perguntar como alguém poderia escolher conselhos em vez de riqueza. A verdade é que a sabedoria tem o poder de transformar vidas de formas que o dinheiro nunca conseguiria. O homem decidiu, com firmeza, aceitar os 3 conselhos. Ele sabia que, ao longo de sua jornada, esses ensinamentos teriam um valor muito maior do que qualquer quantia de dinheiro. E assim, com o coração cheio de expectativas e amor, ele preparou-se para descobrir o impacto dessas lições em sua vida. O primeiro conselho que ele recebeu parecia simples à primeira vista e nunca toma atalhos em sua jornada. No entanto, como tantas vezes acontece na vida, as lições mais simples são as mais profundas. Enquanto o homem voltava para casa, deparou-se com um caminho que prometia encurtar sua viagem em muitas horas. A tentação de seguir por aquele atalho era grande. Afinal, quem não gostaria de chegar mais rápido ao destino? Mas as palavras de sabedoria ecoaram em sua mente, e ele decidiu resistir. Seguindo a rota mais longa, ele percebeu, ao passar pela entrada do atalho, que algo estava errado. Ruídos suspeitos, sombras em movimento,
E tudo indicava que o caminho aparentemente fácil era, na verdade, uma armadilha. Uma emboscada estava preparada, e se ele tivesse escolhido seguir por ali, poderia nunca ter voltado para casa. A vida muitas vezes nos oferece atalhos que parecem convenientes, mas as consequências podem ser fatais. No dia a dia, isso pode se aplicar a decisões impensadas que tomamos para economizar tempo ou esforço, seja no trabalho ou nas relações pessoais. Ele seguiu seu caminho com a sensação de alívio, grato pelo primeiro conselho que literalmente salvou sua vida. A experiência o fez perceber que, em várias situações, a paciência e a confiança no processo são as maiores expressões de sabedoria. Não adianta correr para alcançar algo se o preço for alto demais. E assim, ele continuou sua jornada, já curioso sobre o impacto que o segundo conselho teria em seu destino. O segundo conselho que ele recebeu foi tão enigmático quanto revelador: não seja curioso sobre o mal, pois isso pode ser sua ruína. Enquanto caminhava por uma estrada deserta, ele avistou uma casa velha e abandonada ao longe. Sua primeira reação foi se aproximar e investigar o que poderia estar escondido ali. O ser humano, afinal, é naturalmente curioso, e a sensação de descobrir o desconhecido pode ser sedutora. Mas as palavras do segundo conselho ressoaram em sua mente, e ele decidiu seguir em frente, sem dar ouvidos à tentação de explorar. Mais tarde, ele soube que naquela casa viviam pessoas perigosas, conhecidas por atrair viajantes desprevenidos e nunca mais os deixar partir. A curiosidade, nesse caso, teria sido mortal. Esse conselho, ao contrário do que muitos poderiam pensar, não era sobre ignorar os problemas ou evitar encará-los, mas sim sobre saber diferenciar o que é realmente importante e o que é um risco desnecessário. Na vida, muitas vezes somos atraídos por situações que parecem interessantes, mas que trazem perigos ocultos. Saber quando se afastar é, sem dúvida, uma grande sabedoria. Ao refletir sobre o ocorrido, ele entendeu que nem tudo merece nossa atenção, e às vezes o melhor que podemos fazer é seguir em frente sem olhar para trás. Esse ensinamento pode ser aplicado no cotidiano, seja na tentação de se envolver em discussões desnecessárias, ou em oportunidades que parecem boas demais para serem verdade. A sabedoria de evitar o perigo, assim como o amor pela vida que ele carregava em seu coração, continuavam a guiá-lo em sua jornada de retorno. Após tantos anos de trabalho e jornada, o homem finalmente avistou sua casa à distância. Seu coração se encheu de emoção, ansioso para reencontrar sua esposa e compartilhar as lições de sabedoria que havia recebido. No entanto, ao se aproximar, viu uma cena que o deixou abalado e sua esposa estava em companhia de outro homem. O sangue subiu à sua cabeça, e ele sentiu o peso da traição. A raiva e o impulso de confrontar o que estava diante de seus olhos quase o dominaram. Mas, mais uma vez, o terceiro conselho surgiu em sua mente. O terceiro e último conselho era claro: e nunca tome decisões precipitadas, especialmente em momentos de raiva. Ele respirou fundo, refreando a emoção que ameaçava tomá-lo. Em vez de agir por impulso, ele esperou, observando de longe. Foi então que, ao olhar mais atentamente, percebeu que o homem em questão não era um estranho, mas sim seu filho crescido, que ele havia deixado quando ainda era pequeno. A emoção tomou conta dele de uma maneira completamente diferente agora. Se o que parecia uma traição era, na verdade, uma bela reunião familiar. Essa experiência ensinou-lhe que o amor verdadeiro, combinado com a sabedoria, sempre conduz a melhor escolha. Na vida, quantas vezes tomamos decisões precipitadas e nos arrependemos depois? Quantas vezes deixamos a raiva ou o ciúme ofuscarem nosso julgamento? O conselho de esperar e refletir antes de agir é uma das maiores provas de maturidade. Ele entrou em sua casa, agora mais grato do que nunca pelos conselhos que o ajudaram a superar não só os desafios externos, mas também as batalhas internas que todos enfrentamos. Enquanto o homem finalmente se sentava para descansar após sua longa jornada, ele se lembrou de algo peculiar. No início de sua viagem, havia recebido 3 pães de presente, um para ser comido ao longo do caminho, e os outros 2 para serem abertos apenas ao final da jornada. Com um misto de curiosidade e expectativa, ele partiu o último pão, como for instruído. Para sua surpresa, dentro dele estavam pedras preciosas, brilhando com a promessa de uma vida sem mais necessidades materiais. Essa descoberta foi muito mais do que uma recompensa financeira. Era um símbolo do valor de sua paciência, amor e da sabedoria que ele adquiriu ao longo de sua caminhada. A vida muitas vezes coloca diante de nós recompensas ocultas, esperando apenas o momento certo para serem reveladas.
ele percebeu que, se tivesse escolhido o dinheiro em vez dos conselhos, poderia nunca ter alcançado essa verdadeira riqueza. O que ele agora possuía não era apenas uma fortuna material, mas uma riqueza emocional e intelectual que lhe permitiria viver com paz e discernimento. A recompensa por seguir os conselhos ia muito além das pedras preciosas. O que ele aprendeu nessa jornada moldaria suas decisões e atitudes para o resto da vida. Saber esperar, agir com amor e viver com sabedoria foram os verdadeiros tesouros que ele ganhou. As pedras preciosas, no fim, eram apenas um reflexo externo da riqueza interna que ele havia cultivado. Agora, com a mente tranquila e o coração cheio de gratidão, ele estava pronto para iniciar um novo capítulo ao lado de sua família, sabendo que os maiores presentes da vida vêm através de conselhos sábios e amor incondicional. E agora, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Os 3 conselhos que você acabou de conhecer têm o poder de transformar sua vida, mas só se você estiver disposto a aplicá-los. A sabedoria só tem valor quando colocada em prática, e as decisões que você tomar a partir de hoje podem ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Quantas vezes você já se pegou agindo por impulso, sem refletir sobre as consequências? Ou talvez tenha escolhido o caminho mais curto, só para perceber que ele te levou a mais problemas? Então, eu te pergunto, você está pronto para colocar esses conselhos em prática? Está preparado para mudar sua mentalidade e, consequentemente, seu destino? A vida é cheia de escolhas, e agora você tem a chance de fazer as que realmente importam. Mas lembre-se, só saber não é suficiente. A verdadeira mudança acontece quando você decide agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor e mais sábia. A jornada está apenas começando, e juntos vamos descobrir